Fala galera, vamos bater um papo hoje sobre algumas características do representante comercial. Então, nós que somos representantes comerciais, alguns de vocês são vendedores seletistas, alguns são gestores, tanto de gestores de vendedores internos como gestores de vendedores externos, que são conhecidos representantes comerciais, que esses representantes comerciais são referência, né, para o nosso Brasil. Em qualquer momento que eles estão sempre presentes, dando suporte aos nossos clientes, tá? Então vamos citar algumas características importantes que você, representante comercial, que nós devemos ter. Primeiro, saber ouvir. O que é saber ouvir? Saber ouvir significa estar disposto a ouvir o cliente e a ouvir a história do cliente. O que o cliente tem a dizer para você? O simples fato de ouvir muitas vezes faz com que várias obstruções, várias negativas sejam solucionadas, sejam atendidas pelo fato de se ouvir. Então, ouvir é essencial. E ouvir, não existe um tempo para ouvir. Eu tenho que dar para o meu cliente 5 minutos, 10 minutos para ele falar, para depois eu conversar com ele. Que o importante é o meu produto, não é o que ele tem a falar. Não. Saber ouvir é dar o tempo necessário. Olhe nos olhos do cliente, mantenha o foco no que ele está dizendo para você. Procure preparar suas respostas de acordo com o que você escuta. Preste atenção na linguagem corporal do cliente, se ele está chateado, aborrecido, olhando para cima, olhando para o relógio, para o tempo passar. Comece a ouvir as palavras-chave dele. O que tem dentro das frases que ele está falando que pode te ajudar a tomar uma decisão? Não interrompa o cliente na hora da fala dele. Deixe ele falar. Deixe ele falar. Às vezes pode até parecer que está aborrecendo aquela conversa dele com você, mas é teu cliente. Ele precisa desabafar muitas vezes, né? Às vezes ele quer passar um problema que ele não consegue passar para ninguém e só você, de forma respeitosa e educada, pode escutar. Mas agora chega a vez de você saber falar, né? Você já ouviu e agora você precisa falar. Mas como é que você precisa falar? O que você tem que falar? Como você tem que falar? Primeiro você ouviu, então a forma que você vai falar tem que estar de acordo com o que a pessoa falou, porque já pensou, você ouviu uma frase, ouviu um argumento, e aí você acaba falando coisas que estão fora daquele contexto. Aí é como se o cliente falasse assim, o cara me ouviu esse tempo todo e está falando totalmente o contrário do que eu pensei ou do que eu gostaria, né? Então, a consideração você tem que ter para os dois lados da conversa, mas principalmente para o teu cliente. Então, procure na sua fala ser simples, de forma clara, objetiva, curta. Use a forma mais prática que você pode ter, até mesmo com relação ao tom de voz. O seu tom de voz precisa ser adequado ao que o cliente gostaria de estar ouvindo, né? Então, a postura que você demonstra, o tom de voz que você varia de acordo com a conversa, isso tem a ver com a segunda característica importante do representante, é saber falar. Outra característica importante é a característica 3, saber resolver problemas. Eu vi certa vez de um representante amigo meu, um cara que é gestor de vendas, ele atende toda a região Nordeste, atende vários clientes grandes, distribuidoras de grande porte. Ele disse para mim, Edivaldo, se você não souber resolver problemas, se você não for especialista em resolver problemas, você não é um bom representante, você não é uma pessoa de vendas. Por quê? Porque o cliente quer que você esteja lá disposto a resolver o problema dele. Então, às vezes são situações que parecem simples, mas que precisam ser resolvidas. Por exemplo, qual é o seu objetivo principal? Não é satisfazer o cliente? Tratar ele bem, de forma cordial, controlar a sua fala, saber ouvir, entender o problema
E aí, para solucionar esses problemas, tem algumas dicas, né? Vamos dar um exemplo aqui do diálogo entre o representante e o cliente, né? Para a gente ter uma ideia de como é que se resolve algumas coisas. Por exemplo, o cliente fala para você: eu preciso de outra licença do software de cobrança. A representante disse. A representante pode perguntar: por que vocês precisam? Aí o cliente vai e retruca: nós estamos tendo problemas para cobrar os clientes. A representante disse: por que estão tendo problemas? Então você tem que descobrir a essência do problema, todos os detalhes do problema, para dar a solução. É simplesmente dar uma solução que você acha, que às vezes na terceira ou quarta pergunta que você está fazendo para ele é que você vai descobrir qual é a solução daquele problema. Outro item importante para um bom representante é o item 4, saber se relacionar. O se relacionar, você não consegue se relacionar de uma noite para o dia. Saiba disso, o cliente novo, ele precisa confiar em você, você precisa de um tempo para madurar, para ter aquela madureza, aquele relacionamento com ele. Então como é que você consegue ter esse relacionamento? Como eu falei, com o tempo. Vá fechando pequenos negócios, ou mesmo que seja grandes negócios, mas que o grande negócio, ele perceba que você está acompanhando aquele negócio, está fazendo aquele negócio fluir, está deixando ele tranquilo, que você está resolvendo, que você está dando sugestões, que você está acompanhando. Então o relacionamento não é simplesmente fechar uma venda grande e deixar a coisa rolar. Não, você tem que estar do início ao fim, até parecer que você está ali junto com ele mais tempo do que o necessário. Responda todos os questionamentos de forma cordial e coloque ele sempre a par das próximas etapas. E quinto, seja organizado. Isso parece ser claro, né? Ser organizado, né? Mas às vezes tem representante que não é organizado. Por exemplo, manter compromissos profissionais e pessoais na mesma agenda. Você precisa administrar isso. Os seus compromissos pessoais e seus compromissos comerciais. Crie uma lista de atividades do início ao fim do seu dia, para que essas atividades aconteçam de forma bem organizada e certa. Evite perder compromissos, chegue no horário, antecipe, se for o caso, 5 minutos. Use ferramentas de gestão como o Google, a calendário, a agenda. Você cria ferramentas, você usa ferramentas que são disponíveis gratuitamente nas redes sociais ou mesmo alguns aplicativos. O representante, ele tem que estar com tudo organizado e agendado, e que essas agendas sejam cumpridas e sejam resolvidos os problemas e sejam visitados os clientes. E quando acontecer algum imprevisto, resiste também esse fato, né? Outra questão, outra característica do representante comercial: seja motivado. Motivação, todo mundo sabe que não depende de ninguém, depende só de você. Então, quando você acorda cedo, quando você está disposto, quando você tem suas metas, quando você tem seus objetivos, isso tem que estar tudo escrito, tudo registrado. A questão do relacionamento, da fidelização do cliente que você tem, conquista de novos mercados, metas de vendas. Eu falei uma frase mês passado com a equipe: gente, o mês acabou, é como se a gente pagasse o aluguel. Então a gente iniciou um mês novo, está devendo o aluguel de novo. Então não existe esse negócio de eu bati um recorde de vendas no mês de abril e agora no mês de maio que está chegando eu vou relaxar, ou já está satisfeito, que eu puder conseguir, eu consegui, porque mês passado eu explodi, era para ter fechado 100% da minha meta, eu fechei 120% da minha meta, mas ninguém quer saber disso não. Quer saber que você precisa todos os dias acordar como se fosse o primeiro dia do mês de venda e que você tem 30 dias pela frente, certo? Essas são algumas características do representante comercial. Breve vamos ter outras características importantes para você.